Depois da sua fala desastrosa sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Júnior, o senador Magno Malta enfrentará um inquérito da Procuradoria-Geral da República que poderia levar até a cassação do seu mandato. Deveria ser cassado, na minha avaliação, né? Estou aqui com o nosso comentarista Anderson Moraes e com o professor Luciano, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E a gente vai conversar sobre o caso do Vini Júnior, né, que todos acompanharam, os vários casos de racismo que o jogador sofreu na Espanha. E diante da repercussão desse caso, um dos nossos senadores, o senador Magno Malta, teve uma fala que eu vou colocar um trecho aqui dela, mas eu nem pretendo ir até o final porque é horrível. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Não deveria mesmo. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Chega, não precisa mais do que isso, né, para a gente ver o nível muito baixo disso aí, né? Uma fala racista e desconexa. Depois da repercussão, ele tentou se explicar em várias ocasiões, né? Porque aparentemente isso aí pegou mal até para a base dele, o que quer dizer muita coisa. E houve reação, né? Ele foi denunciado aí para a Procuradoria-Geral da República. R pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para apurar as declarações do senador em relação às ofensas, né, de macaco ouvidas pelo Vini Júnior e o que esse senador aí falou, depois voltou atrás e disse que foi interpretado de maneira equivocada, que não era isso, enfim, aquelas coisas que a gente está acostumado, né? Mas a PGR entrando e pedindo uma investigação. A repercussão não poderia ser diferente, foi enorme. Ô Chico... Enfim, daí ele vai passar ali, então, só mostrar, né, chegou na PGR, daí ele vai perguntar pro Chico, que estava comentando, se existe essa chance realmente de ele perder o mandato, né? Deveria ser cassado, na minha avaliação, né? Mas faticamente, né, analisando os fatos e o que a gente conhece desses processos, ele realmente será na sua avaliação ou é mais difícil? Acho muito difícil, né? A punição nos conselhos de ética, tanto da Câmara quanto do Senado, são ou não existem ou são muito brandas, né? Hoje o Magno Malta tentou lá se explicar, ele que é segundo vice-presidente na CPMI do 8 de janeiro, dizendo que, finalmente se assumindo como negro, dizendo que tem uma filha negra e que não vai se intimidar, como se alguém tivesse essas críticas, se tivessem a motivação de intimidá-lo. Na verdade, ele falou barbaridades e aí agora ele tenta lidar com isso e tentar passar que foi mal interpretado ou que houve uma interpretação maliciosa daquilo que ele falou e ele vai se defendendo. Mas acho difícil, muito difícil, Diego. A gente vê crimes, delitos, agressões ao regulamento, o tempo todo ali no Congresso e a punição não vem. Infelizmente isso é o que a gente vê normalmente, né? Um corporativismo muito grande, até diante de casos como esses. Vou passar aqui a palavra para o Anderson e para o professor Luciano para eles poderem nos falar um pouquinho aí sobre o que a gente pode esperar disso aí. Eu vou ser breve, eu deixar o Luciano como convidado aqui para poder falar um pouco mais. Primeiro que a fala dele não foi branda, foi branca. Começa por aí.
E a partir daí, eu já falei, o grande problema é que eles não são nem instigados a falar isso. Não é que alguém faz uma pergunta e não, eles simplesmente do nada põe uma peruca loira, desculpa, põe uma peruca loira, ou eles falam de. Eles simplesmente se sentem confortáveis por causa da tal imunidade parlamentar. E o grande problema, volto a dizer, é a questão que ali se perdeu o foco de qual o objetivo daquele microfone e desses espaços, que são espaços públicos. Eles não falam para quem votou neles. Por mais que o Lula tenha sido eleito por uma parcela da população e não por outra, o Lula tem que reger a nação. Esse senhor, como muitos outros, tem que falar para a nação, né? Não para o TikTok dele ou para o cercado dele, como dizem na moda. Então a questão aqui é, enquanto a gente não discutir de verdade, Sofia, uma nova configuração para esses espaços, isso vai continuar sendo esse show de horrores. Se a gente não discutir hoje, a gente não tem o executivo mandando no país, é o parlamento do Centrão, por exemplo. Então, enquanto nós não tivermos uma nova configuração, sentarmos para discutir uma nova forma de se fazer política no Brasil, o circo, e isso vai continuar, porque infelizmente vira só um circo e não vira uma tipificação criminal, por exemplo. Eu não vou nem falar como você disse do fato dele estar falando da vacina, porque eu pensei que ele ia falar uma coisa, na verdade ele tinha um objetivo, mas ele traz uma coisa anterior de vacina, uma besteira, para poder falar o que realmente ele pensa, né? Mas o que a gente tem que bater aqui, que a sociedade tem que cobrar, é uma nova configuração da política brasileira, para que daí a gente possa ver um caso desse e saber que realmente ele vai estar numa CPI, ele vai ser chamado pela PGR. Mais do que o mandato dele ser perdido, para mim era a questão educativa. Ele precisava estudar também, até questões de ciência para quando ele for abrir a boca. Lu. Assim, para início, assim, né? Por que eu noto que eu noto não, né? Porque eu não tiro nada do nada, né? Isso é algo que eu penso estudando e tudo mais. Porque o Brasil constrói a sua relação, todas as suas relações cotidianas, porque a ideia de pátria brasileira é construída nesses moldes, né? Por exemplo, a gente só fala de racismo quando os casos acontecem, né? Os casos acontecem, a gente fala, mas a gente não fala de racismo, por exemplo, quando a gente tem um técnico negro em uma liga que tem milhares e milhares de jogadores negros. A gente não fala de racismo quando a gente tem o primeiro juiz negro brasileiro que foi a uma Copa do Mundo no ano passado, né? Então, assim, mas a gente fala de racismo quando eles acontecem. No que se encontra com essa fala? Em vários sentidos. A política brasileira ela é construída nesse mesmo molde. A Sônia Guajajara ela disse exatamente isso, assim, né? Hoje, né, desses últimos episódios no Parlamento Brasileiro, dizendo algo nesse sentido, assim, né, de que os novos Cabrais estão ali. E a política brasileira ela é exatamente esse exemplo de como o cotidiano brasileiro se constrói em cima desse lugar, desse entendimento racista, LGBTQIA+, fóbico, machista, etarista, sabe assim? É incrível a naturalidade, assim, e o que mais me irrita é a fala de quem está no fundo. Tipo, quem completa a fala dele, assim, sabe assim, tipo, como se eles estivessem num bar, assim, sabe? Como se eles estivessem em um lugar informal, sem entender a importância daquele espaço. Bom, aquele espaço, né, a gente já, né, deveria levar algumas coisinhas ali para poder pensar ali em vários banhos e tal, depois que um certo parlamentar, para poder fazer a sua votação em nome de um golpe, exalta um torturador, né? Ele tinha que sair dali algemado, preso, né? E tido como exemplo. Se ele que disse aquelas atrocidades
ele não perdeu o mandato dele, porque esse senhor que pertence ao baixo clero, né, que está ali, né, com as suas politricks ali, como diria o som de Sepultura, né? E aí, assim, sem contar a ideia de que existe um grande, vamos dizer assim, um grande acordo entre esses caras. Eles têm os acordos aqui, ó, você me ajuda aqui, a gente não fala disso lá, a gente deixa de falar isso aqui para poder falar disso ali, né? E aí vão acomodando as paradas. E aí tem algo muito importante que a gente precisa entender. Primeiro, a gente precisa dar conta de entender o que é lugar de fala, que a gente não está entendendo, né? Em vez de ficar jogando pedra em Djamila. E segundo, não entender lugar de fala como diria o Bacaxi do Blues. Bacaxi do Blues. Ser preto não é só ter pele, né? Coisa que Joalheiro entende, né? Magno Malta calhou de nascer como homem negro, mas ele fala em nome da branquitude, como outros tantos traidores, como outros tantos inimigos fazem. Ele não tem nenhum compromisso com a gente. E não é porque ele não é militante, e não é porque ele é de direita, não. Ele não tem nenhum interesse. Então, assim, acho importante a gente dizer isso, inclusive para a gente ter tranquilidade em dizer que nós somos diversos e a gente discorda um do outro. Nós pretos não somos uma grande família, né? Anderson, que me conhece bem, ele já separou vários arranca-rabo meu já. Calma, Luciano, calma. Vários deles. Então, é importante a gente entenda isso também, né? A diversidade entre nós. Porque eu vou contar para vocês uma coisa, viu? Se eu cobrasse cada cagada que um homem branco faz de cada pessoa branca, cara, a galera não ia ter paz. Mas não ia ter paz.